começar a nossa aula de física e o assunto de hoje é força. A continuação de força, a gente vai ver tipos de força, certo? Aí a gente tem a força tração. Tração é o nome que se dá à força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fio, por exemplo. A força de tração é particularmente útil quando se deseja que uma força seja transferida para outros corpos distantes ou ainda para alterar a direção de aplicação de uma força. Pessoal, quando vocês brincam de campo de guerra, cabo de guerra, na verdade, não é campo de guerra, é cabo de guerra. Fica 5 pessoas para um lado e 5 pessoas para o outro tentando puxar. Ali vocês estão usando a força de tração, certo? A força de atrito. Considere um corpo apoiado sobre uma superfície horizontal e rígida. Se o corpo receber a ação de uma força F, devido a rugosidades, surge a força de atrito. Existe dois tipos de atrito, elástico e cinético. Quando existe força atuando em um corpo, mas ele não se move, o atrito é denominado estático. Quando existe força atuando num corpo e ele se move, o atrito é denominado cinético. Certo? A gente vai ver um cálculozinho para estático e cinético. Então, lembrando, estático é uma força que atua no corpo, só que ele não se move, e cinético é quando ele se move. Daí, na força de atrito estático, a gente tem essa força, que a força atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes uma força normal, que é essa força que puxa para cima. A gente tem 4 forças aí: a força resultante, a força de atrito, a força peso e a normal. A força A, pessoal, é a força atrito estático, e vai ter o coeficiente vezes a normal. Aí é o cinético. Cinético é bem parecido. A gente também vai ter essas forças: a normal, a força de atrito cinético, o peso, e a gente tem a velocidade porque ele se move. Aqui a gente não tem a velocidade porque ele não se move. Então, a formulazinha é o coeficiente do atrito estático vezes a força normal. Aí a força elástica. A força elástica é uma força física associada à compressão ou atração de corpos que têm elasticidade, molas, borrachas e outros tipos de elástico em geral. Didaticamente falando, é a força necessária para deformar, seja diminuir ou aumentar o comprimento. Um corpo elástico qualquer. Aqui é um exemplo de mola. Daí a pessoa faz aqui na primeira figura, na primeira a mola normal. Aí vem uma pessoa e aperta ela, certo? Faz com que a mola diminua. Então a mola vai ter uma força elástica, certo? Se puxar também vai ter uma força elástica, que puxando ela aumenta. Para isso também tem um cálculo. Como calcular a força elástica? É uma constante vezes uma variação sofrida pelo corpo, certo? Então, a constante é Newton por metro e a variação é metro. E a força é sempre Newton, certo? Elevadores. Gente, ao subir ou descer do elevador, existe forças, que é a força peso, que sempre vai puxar para o centro da Terra, e a força normal, certo? E sempre existirão quando o corpo estiver sobre a superfície. O movimento de subida e descida de um elevador determina o sentido da velocidade. Também permite comparar força-peso com a força-tração e determinar um movimento como uniforme, acelerado ou retardado. Considerando as seguintes situações: se o elevador estiver parado, subindo ou descendo com velocidade constante, a aceleração e a força resultante serão zero. Aí a gente tem uma formulazinha que a força resultante é igual à força normal menos o peso. Sendo que a força resultante for zero, então, pessoal, a força normal vai ser igual a peso. Aí a segunda situação, se o elevador estiver subindo com movimento acelerado ou descendo com movimento retardado, a gente vai pela mesma fórmula,
que a força resultante é igual à força normal menos peso. Sendo que a força resultante, quando tem um movimento retardado, é massa vezes aceleração, certo? Então, vai ficar aí, força normal menos peso é igual a massa vezes aceleração. Só que o peso, pessoal, é sempre massa vezes a gravidade. Então, a força normal menos massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a aceleração. Aí eu passo esse mg para o outro lado, que vai ficar positivo. Logo, deixando a massa em evidência, a gente vai ter uma nova fórmula, que é força normal é igual a gravidade mais aceleração vezes m. Aí a terceira situação, se o elevador estiver subindo em um movimento retardado ou descendo em um movimento acelerado. Pela mesma fórmula, força resultante é igual a peso menos a força normal. Sendo que a força resultante aqui é massa vezes a aceleração. Daí, vocês percebem que o peso é na frente da força normal, né? Porque ele está subindo em movimento retardado e descendo em movimento acelerado. Então, o peso tem vindo no começo. Então, peso menos a força normal é igual a massa vezes a aceleração. O peso é massa vezes gravidade menos força normal é igual a massa vezes a aceleração. Daí passa o mg para o outro lado, então vai ficar menos força normal é igual a massa vezes a aceleração, menos massa vezes a gravidade. Logo, multiplicando tudo por menos 1 e deixando um m com o m em evidência. Então, a força normal vai ser igual à gravidade menos a aceleração vezes a massa. Polia fixa e polia móvel. Quando não havia água encanada, as pessoas andavam até o lago ou rio mais próximo para pegar. A construção de um poço também era a solução. Para a elevação da água era construída uma base de madeira com rodanas e engrenagens. O objetivo era movimentar a engrenagem a fim de descer um balde preso a uma corda conectada a uma rodana móvel. Esse sistema funcionava através da força humana e a rodana anexada era utilizada a fim de diminuir a força aplicada. Aí o exemplo do que a gente acabou de ler. Vamos para a segunda parte. A polia apresentada na figura acima é um dispositivo muito utilizado para elevação, movimentação de cargas e materiais pesados, também conhecido como rodana ou polia. Há dois tipos de polia, a fixa e a móvel. A polia fixa tem o objetivo de mudar a direção da força aplicada e a polia móvel permite realizar uma tarefa com a força menor do que necessária. A associação de polias na imagem a seguir permite que a pessoa aplique a força de intensidade de 1/32 do peso do corpo suspenso. Denominamos esse sistema de talha exponencial. Ele está fazendo a força de 32T, aí ele está movendo essa polia aqui de cima, que é a móvel, e as outras são as fixas. Então, a força mínima de elevação de um corpo será calculada através do peso do corpo suspenso e do número de polias móveis existentes no sistema. Então, a força é igual a P dividido por 2 elevado a N. 2 elevado a N é chamado de vantagem mecânica. Por exemplo, pessoal, a força aqui é 32. E quantas polias tem? É 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui fica 2 elevado a 5, certo? Aí, P é igual a força dividido pela 2 elevado a 5. Então, fica 32 dividido por 32, então o peso é 1. Por isso que a força relativa é 1/32, que o peso é 1. Então, vamos praticar. Vocês vão fazer página 356 e 357 até a questão 5, beleza?